Olá a todos, bem-vindos. Hoje vamos falar aqui um bocadinho em duas partes. Portanto, eu, que sou a Mónica, vou falar sobre os direitos parentais no trabalho e a Filipa vai falar sobre os direitos parentais numa vertente mais de direito à família, de eventualmente uma relação das responsabilidades parentais e tudo isso. Portanto, vou começar eu. Vai ter de ser rápido porque eu preparei toda uma apresentação e já percebi que isto passa a correr. Então, vamos lá. Direitos das grávidas e de recém-mamãs. Os direitos das grávidas começam ainda antes de nós termos um teste positivo. A verdade é que, mesmo antes, nós temos direito, imaginemos que queremos ir aqui pela via da procriação medicamente assistida, temos direito a faltar 3 vezes para consultas de procriação medicamente assistida. E depois, quando finalmente temos um teste positivo, podemos então ir para o trabalho e pensar, será que eu já tenho de contar no trabalho que estou grávida ou posso esperar? E a verdade é que vai depender um bocadinho. Vai depender se nós temos um posto de trabalho que é perigoso para o bebê ou para nós, e se não temos um posto de trabalho que é perigoso, então nós podemos esperar e dizer quando quisermos. Mas se nós não dissermos, então também não podemos exercer os direitos que advêm de estarmos grávidas. Pronto. E, portanto, uma trabalhadora grávida não é igual a uma trabalhadora que engravidou. Não no direito do trabalho. Se nós queremos exercer os nossos direitos, aquilo que nós temos de fazer é informar o empregador. Devemos informar o empregador por escrito e, claro, com a apresentação do atestado médico devido. Como é lógico que, se nós estivermos grávidas e tivermos um trabalho que é presencial, o empregador vai ver que estamos grávidas e, portanto, não temos de os informar e podemos, nesse caso, exercer os direitos, mesmo sem termos aqui apresentado, eventualmente, o atestado médico ou outra coisa. E então, vamos lá, então, eu resumi em cerca de 10 direitos, alguns dos direitos, porque há mais, claro, mas alguns dos direitos das grávidas e recém-mamãs, então vamos lá a isto. Um muito importante é que nós não devemos, de todo, ser questionadas sobre nenhum motivo de família, mas com certeza que não sobre se estamos grávidas ou não. Pronto. Isto acontece, não são só os empregadores que fazem estas perguntas, na nossa vida há sempre um tio, uma prima, o que seja, que nos pergunta isto, mas não podemos ser questionadas e, acima de tudo, claro que há exceções e o direito é assim, há sempre exceções, mas imaginemos uma situação de uma trabalhadora que é, por exemplo, técnica de radiologia. Ela não pode estar a trabalhar grávida. E por isso, nesse caso em concreto, sim, a medicina no trabalho pode-nos perguntar, no sentido de averiguar se aquele trabalho ainda é seguro para nós ou não. Pronto. Nesse caso, sim, pode perguntar, mas não pode ir dizer ao empregador a Joana está grávida. Não. O que a medicina no trabalho pode dizer é este trabalhador está ou não apto para trabalhar. Só, e somente isso. Pronto. No caso, por exemplo, desta técnica de radiologia, o que é que ela podia fazer? Se estiver grávida e não pode trabalhar, eventualmente, em vez de ir para uma baixa de gravidez de risco, como será uma outra grávida que tenha alguma patologia na gravidez, pode recorrer a um subsídio, que é o subsídio por riscos específicos, e que basicamente a pessoa fica em casa, sem trabalhar, e recebe um subsídio pago pela Segurança Social, porque o seu trabalho em concreto não é seguro para esta fase da vida. Outro direito é a dispensa do trabalho para consultas pré-natais, portanto, todas as consultas que nós precisamos no âmbito da gravidez. Claro que isto só acontece se estas consultas não puderem ser marcadas fora do horário de trabalho, e, neste caso em concreto, não há perda de retribuição. Portanto, a pessoa falta, vai à consulta, pelo tempo estritamente necessário para a consulta, e não é o dia todo, e recebe na mesma, e não é uma falta sequer injustificada nem nada do género. Também temos dispensa do trabalho para preparação para o parto. Portanto, aquelas aulas de preparação para o parto, onde nós aprendemos todos os cuidados, e que são muito importantes, que aprendemos todos os cuidados para tratar do bebê, incluem-se também nestas dispensas remuneradas. Mas, e aqui é um bocadinho mais difícil, também não podem ser passíveis de ser agendadas fora do horário laboral. E vamos ser sinceras, normalmente isto é fora do horário laboral e, portanto, não recorremos aqui a isto. Mas pronto, é um direito. Outro direito é a dispensa de prestar trabalho suplementar. E basicamente isto acontece para conseguirmos dar assistência aos nossos filhos, eventualmente se já tiver nascido ou mesmo durante a gravidez, desde que seja um bebê com menos de 1 ano, e aí é tanto o pai como a mãe que não têm que fazer trabalho suplementar, portanto, as vulgo horas extras, como, enquanto amamentar, também pode estar dispensado de prestar trabalho suplementar. Mas, se for enquanto amamentar, e isto é um ponto importante, nós nos trabalhos apresentamos uma declaração médica para termos a dispensa de amamentação. Pronto. Neste caso, essa declaração tem de dizer também que é necessário para a saúde daquele bebê ou da mãe que não preste trabalho suplementar. Portanto, isto é uma diferença que faz realmente diferença no ponto em que quando nós achamos que temos o direito de exercer aqui a dispensa do trabalho suplementar e depois somos surpreendidos porque afinal a nossa declaração não diz aquilo que devia dizer. Durante toda a gravidez também há esta dispensa. Depois temos também a dispensa de trabalhar entre as 8 e as 7 do dia seguinte,
durante todo o período da gravidez, se, mais uma vez, ou da amamentação, se for necessário, isto é um ponto importante, e por um período de 112 dias antes e depois do parto. O mesmo se aplica aqui, esta é a tal situação que eu estava a falar. Imaginemos então um caso da Joana, que trabalha, que é a trabalhadora radiologista. Ou então um outro trabalhador que trabalha, o trabalho dele é à noite, portanto a trabalhadora é à noite que trabalha e de repente está grávida e não pode trabalhar à noite. Como é que é? Se o empregador lhe puder dar um horário diurno, então ela passa a trabalhar durante o dia. Se o empregador não lhe puder dar um trabalho diurno, porque não existe, porque aquele serviço só funciona à noite, então, mais uma vez, subsídio por riscos específicos, fica a receber 100% da remuneração de referência em casa e sem ter de trabalhar. Outro direito é a proteção em caso de despedimento, que é um ponto muito importante, porque nesta altura há muita esta dúvida, posso ser despedida, estou grávida, posso ser despedida, estou grávida, podem não me renovar o contrato. A verdade é que há uma especial proteção das trabalhadoras grávidas, bem como das que estão a amamentar, e que estejam a gozar a licença parental. Pronto. A verdade é que, neste caso, estes despedimentos carecem mesmo de um parecer prévio da CIT, que é esta entidade, que vai aqui proteger a discriminação entre mulheres e os direitos parentais, mas se o empregador não solicitar este parecer, então o despedimento é ilícito e o que é que vocês devem fazer? Recorrer a um advogado para impugnar este despedimento legalmente. Isto é caso de despedimento, que é uma coisa diferente de não renovação. Portanto, isto é para quem está a ser despedido, por exemplo, com um processo disciplinar ou foi despedido verbalmente. Se nós estivermos a falar sobre uma situação de um trabalhador com um contrato a termo e que viu o seu contrato não ser renovado numa situação, por exemplo, que estava grávida, então também há uma especial proteção, mas se não pedirem o parecer, ou melhor, se não fizerem esta comunicação, não é um despedimento ilícito, mas praticam uma contraordenação grave à entidade empregadora. Outro direito é, precisamente, e aqui também está associado à outra questão que eu estava a falar do subsídio de riscos específicos, que é as trabalhadoras, tanto grávidas como recém-mamães, têm direitos especiais, é uma proteção especial no mercado de trabalho e a trabalharem de forma mais compatível com a assistência que têm de dar aos filhos e esta fase da vida. Pronto. E neste caso, pode também haver direito ao subsídio por riscos específicos numa situação tão simples como ser um trabalho muito estressante ou uma enfermeira que, enfim, trata de análises e que está em contacto com agentes que podem ser prejudiciais para ela ou para o bebê. Pronto, este direito vocês com certeza já conhecem melhor, que é a dispensa para a lactação ou a dispensa para a amamentação. Pronto. Enquanto que a dispensa para a lactação não é preciso estar efetivamente a amamentar, basta simplesmente dar, por exemplo, fórmula, e aí nós temos direito a usufruir de 2 horas por dia de dispensa, pode ser o pai ou pode ser a mãe, não tem de ser a mãe, do trabalho até 1 ano da criança, e se nós estivermos a falar da dispensa para a amamentação, aqui é enquanto se amamentar, e portanto se amamentar aos 3 anos o direito continua a existir, e são também 2 horas, estamos a falar de um período diário de 8 horas, e temos que avisar sempre com 10 dias de antecedência, mas é só avisar, é um direito. Pronto. E pronto, eu ainda ia falar aqui sobre uma data de outras coisas, que agora não tenho tempo, mas assim muito rapidamente, os trabalhadores que têm filhos pequeninos têm direito a trabalhar em tempo parcial, até filhos com menos de 12 anos, teletrabalho, se as funções forem compatíveis e existirem mais, é um direito, é um exercício de direito, não pode ser recusado, a política da empresa não conta, pronto, não é motivo para recusar. Se estivermos a falar de crianças de 3 a 8 anos, também pode ser um direito em situações como, por exemplo, que se o pai é fisioterapeuta, a mãe tem direito até aos 8 anos, se o pai é técnico de informática, tem que usar os dois, teletrabalho sucessivamente. Basicamente é isto. Horário flexível, um tema super importante e que pode ajudar muitas pessoas a fixar horários, aos pais terem sábados, domingos, enfim, a conseguirem dar uma assistência aos filhos completamente diferente. E pronto, eu queria-vos explicar aqui mais umas coisinhas, mas olha, eu não tenho tempo e por isso sigam-nos no Departamento Jurídico e vão saber isto e muito mais. Agora a minha colega a Filipa vem aqui falar um bocadinho sobre responsabilidades parentais e tudo mais. Obrigada. Obrigada. Sim, se calhar... Vamos. O meu nome é Filipa Queiro, dedico-me aqui a estas áreas do direito da família. Nem tudo é feliz, ou seja, depois de termos filhos, às vezes as relações acabam e, portanto, é importante, se calhar, falar-se aqui um bocadinho também disto. Às vezes até para aconselhar amigos, familiares que possam estar a passar por isso. Pronto. Então, quer sejam casados, quer sejam unidos de facto, há uma coisa que têm em comum. Portanto, enquanto que os casados terão que, quando a relação acaba, terão que apresentar, fazer o divórcio, não é? Dar a entrada do divórcio, nos unidos de facto isso não acontece porque, na verdade, não é um verdadeiro estado civil.
do ponto de vista legal. E, portanto, o ponto comum destas duas realidades é que, havendo filhos, é obrigatório definir-se aqui o acordo de regulação das responsabilidades parentais. Ou seja, todos os aspectos que são necessários regular relativamente aqui ao exercício destas responsabilidades parentais, é necessário fazer-se aqui um acordo formal e algo que possa ter sustento. Num caso ou noutro, esta regulação das responsabilidades parentais pode ser feita ou na Conservatória do Registro Civil, se os pais e o casal estiver de acordo quanto a todos os aspectos referentes ao exercício das responsabilidades parentais. Se não estiverem de acordo, têm que recorrer a tribunal. Entretanto, passando aqui para ao outro slide, pronto. O que é que eu acho que é importante, se calhar, falar um bocadinho sobre isto, que é o que é de facto importante e o que é que deve constar este acordo de regulação das responsabilidades parentais. Uma série de questões que devem estar incluídas, nomeadamente o exercício das responsabilidades parentais, que eu já vou explicar um bocadinho o que é. A residência do menor, com quem é que o menor e a criança vai ficar a residir e o regime de visitas, a pensão de alimentos, a repartição das despesas de saúde, escolares e extracurriculares, a repartição dos dias festivos e dos períodos de férias escolares e a autorização, eventualmente, caso seja necessário, para viajar. Pronto. Agora, falando aqui um bocadinho, e antes de avançar aqui para todos estes tópicos, há uma coisa que é importante as pessoas terem noção quando fazem um acordo ou quando celebram um acordo de regulação das responsabilidades parentais, que é o pilar que dá sustento a todos estes pontos, que é o superior interesse da criança. Portanto, tanto o Ministério Público, que é quem vai homologar este acordo que possa vir a ser celebrado, como também o juiz, que depois vai, se houver aqui discordância entre o casal. Portanto, todas estas entidades que estão envolvidas neste exercício, nesta homologação do acordo das responsabilidades parentais, têm por base o superior interesse da criança. Ou seja, não é o interesse do pai, não é o interesse da mãe, é sempre o interesse do menor. Isto é importante para o menor, esta decisão, este ponto em específico, relevante ou não, ou vai ao encontro do interesse da criança, e, portanto, é sempre com base neste pilar que sustenta aqui o acordo das responsabilidades parentais. Falando aqui do exercício das responsabilidades parentais, o exercício das responsabilidades parentais não tem a ver propriamente com a residência, tem a ver com aquilo que são as questões de particular importância na vida do menor. E isto é um ponto que deve estar previsto no acordo das responsabilidades parentais e, portanto, o mais comum é o que são estas decisões. Era aquilo que eu queria passar-vos. Que decisões são estas e como é que elas têm que estar reguladas? Pronto, as decisões de particular importância na vida do menor e que têm que estar acauteladas são, por exemplo, a fixação da residência, as decisões sobre o credo religioso. Estão aqui alguns exemplos, mas há muitos mais. Por exemplo, a administração de bens que o menor possa ter, a autorização para eventual casamento, para obter licença de condução, enfim. Há uma série de questões de particular importância na vida do menor que se tem que decidir neste acordo sobre quem é que vai realmente decidir sobre estes aspectos. Se é a mãe, se é o pai ou se são os pais em conjunto. Pronto. A regra é que estas decisões referentes a estas questões de particular importância, ou seja, devem ser decididas por mútuo acordo. Ou seja, os pais devem estar de acordo quanto a estes aspectos particulares. Portanto, isto é a regra. A exceção é quando o que nós chamamos vulgarmente de guarda, que é estas questões de particular importância da vida dos menores, a exceção, de facto, é quando é atribuída a um dos progenitores e, portanto, passa a ser só esse progenitor que decide sobre estas questões. Esta, de facto, não é a regra, é a exceção e, portanto, é importante ter em mente que, normalmente, portanto, isto tem que separar-se da residência. Portanto, uma coisa é, a residência até pode estar fixa com um dos progenitores, portanto, ficar a residir com a mãe ou ficar só a residir com o pai, mas as decisões de particular importância devem ser, e a regra é que sejam tomadas em conjunto. Pronto, exato. O exercício das responsabilidades parentais. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer. Ou pode ser conjunta ou exclusiva de um dos progenitores, sendo que a regra é, de facto, ser sempre conjunta, independentemente da residência ser fixa apenas com um dos progenitores. Pronto, relativamente ao exercício das responsabilidades parentais, a exceção, como eu estava a dizer, portanto, a exceção, quando esta guarda, portanto, as decisões referentes às questões de particular importância são atribuídas apenas a um dos progenitores, e sendo uma exceção à regra, normalmente só é aplicada quando temos aqui casos de violência doméstica, violação, desinteresse do progenitor, afastamento geográfico. O afastamento geográfico normalmente é até a mais comum, sendo certo que este afastamento, e há várias decisões nesse sentido, portanto, os pais, mesmo quando estão a trabalhar fora,
noutros países, ainda assim o Ministério Público insiste que, de facto, com os meios de comunicação que nós temos, basta fazer um telefonema para que depois se decida estas questões de particular importância da vida dos menores, ou seja, que também haja participação do pai ou da mãe, portanto, do progenitor que esteja fora. E, portanto, ainda assim, este afastamento geográfico não é certo que implica automaticamente que esta guarda seja atribuída exclusivamente a um dos progenitores, mas também pode ser aqui um fator preponderante nesta atribuição da guarda. Passando aqui um bocadinho à frente, pronto. A residência, já sabemos, isto é uma coisa muito comum, não é? Portanto, durante muitos anos, a residência dos menores era fixada normalmente com a mãe. Esta questão em particular foi sendo alterada ao longo dos anos e atualmente o que nós temos é a regra nos tribunais, é a fixação de uma residência alternada. Esta residência alternada, às vezes questionam muito quando as crianças são muito pequeninas, às vezes ainda a amamentar. Então, mas como é que é? Eu agora não consigo implementar aqui um regime de residência alternada, semana com o pai, semana com a mãe, alternadamente, porque de facto ainda carece muito, ou seja, fisicamente da mãe, e, portanto, como é que isto fica? Bom, os tribunais são sensíveis a isto e, obviamente, que há sempre possibilidade de fazer-se regimes transitórios, ou seja, quando as crianças são muito pequeninas, e isto não está propriamente determinado em termos de faixa etária, de quando é que nós necessitamos de um regime transitório ou não, mas aqui vai um bocadinho com o bom senso e com as necessidades da criança. De facto, às vezes pode ser importante fixar-se um regime transitório e depois então até se estabelecer e a criança poder estabelecer aqui um regime de residência alternada que normalmente e vulgarmente é semana sim, semana não, mas as coisas... E mesmo durante essa semana até pode ser interrompida a mãe com uma pernoita, por exemplo, na casa do pai ou da mãe, a meio da semana. Pronto, para quebrar ali o ritmo, porque uma semana, 7 dias, para crianças que são pequenas é muito tempo. Pronto, relativamente aqui à pensão de alimentos, quando é que há lugar à pensão de alimentos? Bom, na realidade, as pessoas têm muita ideia de que a pensão de alimentos só existe quando a residência é atribuída exclusivamente a um dos progenitores, não é necessariamente assim. Quando existe aqui uma discrepância muito grande do ponto de vista económico, em termos dos rendimentos de cada um dos progenitores, e um tem rendimentos muito mais elevados, a verdade é que pode ser estabelecida ainda assim pensão de alimentos, mesmo com a residência alternada. Portanto, é importante também ter noção disso. Esta pensão de alimentos, fica aqui só uma referência, não existe uma forma de cálculo na lei como se definir a pensão de alimentos. Normalmente o Tribunal tem em consideração o número de filhos que os progenitores têm, os rendimentos e as despesas de ambos, tanto de quem vai pagar a pensão de alimentos como de quem vai, no fundo, recebê-la. As despesas do menor com a educação, com a habitação, com a alimentação, higiene, vestuário, despesas médicas, medicamentosas, enfim. Tudo isto é tido em consideração para o cálculo da pensão de alimentos. Pronto. Avançando aqui para as despesas extraordinárias, é muito importante perceber que na pensão de alimentos, se nós num acordo de responsabilidades parentais, se nós às tantas definirmos uma pensão de alimentos e apenas dizemos que pronto, a pensão de alimentos devido ao menor é X, nós estamos a excluir, ou seja, estamos aliás a incluir todas as despesas referentes aos menores. E, portanto, é importante perceber que se nós queremos autonomizar alguma rúbrica, por exemplo, se nós temos noção que a criança tem necessidades especiais de acompanhamento psicológico ou outras carências que têm que ser supridas do ponto de vista financeiro. Então temos que ter noção que, se calhar, aquela pensão de alimentos não é suficiente para fazer face a essas despesas. E, portanto, nessa medida, é importante então excluir e dizer, ok, a pensão de alimentos é X, mas, entretanto, os progenitores vão comparticipar numa proporção que se considere razoável. Portanto, aqui definir uma percentagem de comparticipação nestas despesas. Portanto, isso é possível fazer. Pronto, e depois aqui os dias festivos e períodos de férias escolares também é um tema que é obrigatório regular neste acordo das responsabilidades parentais, quer seja pela via judicial, quer seja por acordo. E os temas principais é basicamente o Natal e fim de ano. Eu aqui pus exemplos daquilo que é o mais comum, ou seja, quando as partes não estão de acordo, isto é aquilo que os tribunais normalmente decidem. Ou seja, o fim de ano e o Natal, portanto, normalmente pode ser alternado o 24 com a mãe, por exemplo, o 25 com o pai, ou então em alternância em bloco. Quando eu falo em alternância em bloco, é anualmente, tipo o primeiro ano ou nos anos pares, ser o 24 e 25, portanto, a quadra natalícia, por exemplo, com a mãe, e depois nos anos ímpares passar para o pai. Pronto, depois o dia da mãe, pai e respectivos aniversários normalmente é passado com cada um deles. O aniversário da criança normalmente é repartido, portanto os tribunais têm decidido neste sentido, portanto metade o almoço com um dos progenitores e o jantar com o outro. E depois as férias, eu estou aqui a atrapar, mas entretanto as férias também são normalmente blocos de 15 dias e devem ser conciliados previamente e de acordo com as
enfim, com as férias que os pais têm depois junto da sua atividade profissional. Pronto, viagens, último tema. Estou aqui a terminar, acho que consegui abarcar aqui os temas principais do acordo. Viagens, isto é uma questão normalmente muito questionada. Porquê? Porque até há bem pouco tempo, portanto, para viajar com os menores, as pessoas os casais que estavam separados ou divorciados, precisavam de viajar com uma autorização, portanto, que é um documento que, aliás, o CEF, que agora é a AIMA, disponibilizava até online, uma declaração basicamente em que o outro progenitor que não viajava com o menor precisava de assinar para autorizar o outro progenitor que iria viajar com o menor a sair do território português. Pronto, atualmente isto não é necessário, portanto, a coisa funciona um bocadinho ao contrário. Portanto, o que é que acontece? Só é preciso, portanto, tanto nos casados como nos unidos de facto, só é preciso autorização de saída, portanto, o tal documento, a tal declaração, com o reconhecimento de assinaturas, só é necessário se o menor viajar sem nenhum dos dois pais. Portanto, se viajar sozinho, com uma tia, com uma prima, o que seja, obviamente vai ter que ter, essa prima vai ter que apresentar uma declaração dos pais em como autoriza aquele menor a viajar com uma pessoa que não tem, lá está, não é titular das responsabilidades parentais. E, portanto, aqui é a exceção. Se forem casados ou unidos de facto, se um dos pais apenas viajar com o menor, pode viajar à vontade e não tem necessariamente de ter a autorização do outro. Mas o outro, se por algum motivo existir algum conflito, ainda que estejam casados ou unidos de facto, podem de facto opor-se a esta saída. E eu já vou explicar à frente como é que esta oposição pode ser feita. Aqui, nos solteiros, divorciados ou separados, como eu estava a falar há pouco, normalmente a regra geral, a guarda é conjunta e, portanto, vou orientar aqui para estes casos. Sendo a guarda conjunta, significa que, como expus há pouco, o exercício das responsabilidades parentais, ou seja, as decisões referentes às questões de particular importância da vida dos menores, são decididas por ambos os progenitores e, portanto, neste caso, como é conjunto, o menor pode sair com qualquer um dos progenitores, desde que, lá está, não esteja, o outro não se oponha. Esta questão, ou seja, tanto nos solteiros divorciados separados, é um bocadinho com a guarda conjunta, funciona um bocadinho como quando estavam casados ou unidos de facto. Pronto. Quando a guarda, portanto, quando estas questões e a residência e as questões de particular importância na vida dos menores é atribuída exclusivamente apenas a um dos progenitores, aí sim o outro precisa da autorização do progenitor para sair. Pronto. Agora, aqui avançando só para o último slide, penso eu que sim. Portanto, como fazer uma oposição? Portanto, se houver aqui risco, portanto, o que eu vos expliquei é que, de facto, as pessoas podem sair, não precisam de autorização, não precisam da declaração, a não ser em casos muito específicos em que a guarda, portanto, o menor saia com alguém que não tenha ou que não seja titular das responsabilidades parentais. Neste caso, sim, é necessária a autorização. Em todos os outros casos, não é necessária a autorização. Mas, mesmo nos casos em que não é necessária a autorização do outro progenitor, ou seja, quem não concordar com esta possível saída, existindo aqui algum risco de fuga ou por outro motivo, pode opor-se. Como é que esta oposição é feita? Esta oposição, ou seja, se a pessoa tiver noção de que pode haver aqui uma saída por via aérea, estes são os contactos, portanto, tanto o contacto telefónico ou por e-mail e, portanto, basicamente fazem uma declaração a dizer que se opõem à saída e, portanto, têm noção que determinada pessoa vai sair com aquela criança em determinado dia, pronto. E esta também são os contactos se a saída ocorrer por fronteira marítima. Se houver, passando aqui para o último, este sim, se houver aqui urgência que não se coadune aqui com estas delongas de enviar e-mails ou entrar em contacto com aquelas entidades, aquilo que se tem que fazer é contactar um posto de fronteira. Os contactos estão no aeroporto, no site do aeroporto, existem estes contactos dos postos de fronteira e, portanto, basicamente aquilo que tem que fazer é apresentar uma declaração de oposição, identificar as partes, identificar o menor, a fazer aqui uma cópia, enviar juntamente a cópia do documento de identificação do interessado, cópia da certidão, cópia do acordo de decisão das responsabilidades parentais, se existir, e pronto, e fazem a oposição. Basicamente é isto. Só para finalizar, esta oposição, se houver, ou seja, se for uma coisa que está minimamente prevista no tempo, também é possível tanto suprir esta oposição como expor-se esta oposição junto dos tribunais judiciais e depois aí é o tribunal que vai aferir desta oposição. E pronto. Alguma dúvida que tenham, podem sempre entrar em contacto connosco, também sigam a nossa página do Família Legal. E obrigada a todos. Obrigada.